Boa tarde a todos. Está aberta a sessão da primeira comissão julgadora. Tem alguns processos de preferência. Primeiro processo é seu? Primeiro. Processo 990. Doutor Oswaldo Abrão. Por favor, doutor Oswaldo. Processo 990/2023, São Paulo versus Ibrachina. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve e denuncia Rodrigo Nader Fernandes como incurso no artigo 258 do CPJD, por reclamar de forma assintosa contra as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras, aspas, levanta essa porra de bandeira, caralho, fecha aspas. Foi expulso, então, por receber o cartão vermelho direto por reclamar assintosamente acerca das decisões de arbitragem. Este é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Abrão. Consta que ele é primário também. Ok. E é um preparador físico. Ok, obrigado, doutor. Procuradoria. Obrigado, presidente. Tem alguma prova para produzir? Não. Não, sem provas. Boa tarde a todos. Com relação ao caso em referência, não foi produzida nenhuma prova aqui para afastar a presunção relativa de veracidade da súmula. Então, de fato, há de se considerar que essas palavras foram dirigidas à equipe de arbitragem e não há dúvida que as expressões a eles dirigidas, levanta essa porra de bandeira, caralho, representam conduta contrária à ética, disciplina desportiva e aqui no caso o infrator é preparador físico. Não cabe a ele dirigir-se à arbitragem tampouco dessa forma. Sendo assim, presidente, postulo pelo acolhimento da denúncia. Obrigado. Ok, agradeço a Procuradoria. Uma defesa agora, doutor, por favor. Inicialmente, boa tarde a todos os colegas, nobre mesa julgadora. Falo aqui em nome do São Paulo e do denunciado, que é primário. Primeira vez que, por um descontrole emocional, proferiu essas palavras à comissão de arbitragem. Gostaria de destacar que, apesar dessas palavras não serem da maneira mais educada, elas fazem parte da cultura do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, uma expressão de insatisfação, você acaba bradando essas palavras ao vento. Nesse caso, como destacado pela Procuradoria, parecem ter sido dirigidas ao bandeira, ao assistente de campo da arbitragem, mas foram um mero sinal de desaprovação, palavras lançadas ao vento pelo procurador, pelo denunciado. Tanto é que pode-se ver que é a primeira vez que é denunciado, nunca havia proferido essas palavras antes, nunca havia sido denunciado, tem conduta ilibada. No São Paulo Futebol Clube é feita uma preparação a todos os membros da comissão técnica, técnicos, membros da comissão técnica, funcionários, para que evitem qualquer tipo de ofensa à arbitragem
E nesse caso, no calor do jogo, numa questão cultural, foram bradadas tais palavras como mero sinal de reprovação da decisão, mas não jamais com o intuito de ofender a arbitragem, motivo pelo qual a defesa pede a absolvição do denunciado ou, caso assim não entenda a mesa julgadora, seja aplicada a pena mínima. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Oswaldo, se o senhor estiver pronto para o voto. Senhor presidente, eu vou acatar a defesa aplicando a pena mínima a este preparador físico. Este é o meu voto. Ok, doutor Abrão, obrigado. Doutor... É advertência. Senhor presidente, com o relator também. Obrigado. Eu também acompanho o relator. Então, ficou por unanimidade o preparador físico advertido no artigo 258. Está votado. Obrigado. Agora tem alguma preferência mais? Hã? Então, continuando com os processos de preferência, o segundo da nossa lista, processo 985. Só abrir aqui que não está... Estou conseguindo visualizar quem é o relator. Um minutinho, por favor. Já. Obrigado, doutor Brito. Por favor, doutor. Senhor presidente, em sua pessoa, cumprimento todos os membros da comissão, pedindo vênia por não tê-lo feito anteriormente. Cumprimento também os advogados aqui presentes, o pessoal do Dr. Fábio, também cumprimento o Dr. Vinícius, procurador de Justiça Desportiva, e a secretaria na pessoa do João e da Júlia. Senhor presidente, trata-se de campeonato do Estado Amador, processo 985/2023. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do Esporte Clube Nacional Vila Vivaldi como em curso no artigo 213, inciso 1, parágrafo 2º do CBJD, pois consta da súmula da partida que aos 72 minutos de jogo, a partida foi paralisada por conta da torcida do Esporte Clube Nacional Vila Vivaldi, que acendeu sinalizadores que se encontrava atrás do gol de sua equipe, ficando assim a partida paralisada por 2 minutos. Também apresenta denúncia em face da equipe do Brodowski, como em curso no artigo 213, inciso 3 do CBJD, pois consta do relatório do delegado que aos 66 minutos de jogo foi atirado um copo com líquido não identificado em direção ao quarto árbitro, o senhor Rafael Castellani Prini, que se encontrava próximo ao centro de campo, mas não foi atingido pelo objeto. Pediu, assim, a aplicação das sanções ali previstas. Senhor presidente, há também, peço vênias aqui, apesar de não constar uma reincidência de ambas as equipes, observo que houve uma juntada do que seria uma defesa da equipe do Nacional Vila Vivaldi. Pergunto a Vossa Excelência se já faço o resumo, que na verdade é um parágrafo, ou se ouviremos o advogado primeiro. Já, pode. Senhor presidente, na verdade é uma petição bem simples, que acredito que o próprio representante da agremiação desportiva solicita a absolvição do crime, absolvição do clube, pois se trata de um réu primário que não houve qualquer reincidência, que a questão não teve sequer gravidade e que a fumaça dos sinalizadores não adentrou o gramado, sendo que o árbitro teria paralisado a partida por precaução. É basicamente esse o teor da petição apresentada, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor. A Procuradoria, por gentileza, doutor Vinícius. Obrigado, presidente. Aqui, da mesma forma que o caso anterior, não foi apresentada nenhuma prova para afastar a presunção relativa à diversidade da súmula. Com relação à equipe do Nacional, ficou clara a desordem na Praça do Desporto, pois
ao acender os sinalizadores atrás do gol, a partida ficou inclusive paralisada por 2 minutos, inclusive há uma gravidade na conduta por conta disso, já que atrapalhou a partida. E com relação à equipe mandante, também ficou caracterizado aqui o arremesso do copo no campo. Sendo assim, postulo pelo acolhimento integral da denúncia, presidente. Ok, obrigado, doutor Vinícius. A defesa, doutora. Boa tarde a todos novamente. Falo em nome do Brodowski Futebol Clube. Brodowski Futebol Clube é um clube localizado na cidade de Brodowski, que fica muito próximo de Ribeirão Preto. Por muitos anos, o Brodowski Futebol Clube jogou a competição amadora. Por motivos financeiros, deixou de atuar até mesmo na esfera amadora. Quase ficou a ponto de ter as portas do clube fechadas e atualmente conseguiu se reorganizar. A nova gestão conseguiu reorganizar as finanças do clube para que ao menos pudesse voltar a participar dos campeonatos organizados pela Federação Paulista. Dito isso, trazida aí as dificuldades que enfrenta a equipe amadora do estado, foi verificado no jogo contra o Vila Vivaldi que um copo teria sido arremessado em direção ao gramado. Entretanto, há de se destacar que esse copo foi jogado para o alto na arquibancada em um momento de comemoração do gol. Como eu disse, é uma equipe que luta com as dificuldades financeiras para poder jogar as competições da Federação Paulista e no momento de êxtase a torcida acabou jogando um copo com um líquido desconhecido para cima para celebrar o gol. Em momento algum, esse copo atingiu alguém, esse copo foi jogado para o alto, sem direcionar para ninguém. Foi só um momento de êxtase e, infelizmente, não foi possível identificar o agressor, uma vez que o clube não dispõe de recursos financeiros, por exemplo, para instalar as câmeras de segurança com identificação biométrica para cada um dos torcedores presentes. No momento, foi orientado pelos orientadores, até porque o estádio possui um sistema de som bastante antigo, foi orientado pela torcida, pelos orientadores, que não fossem atirados copos ou objetos no gramado, que poderia prejudicar a equipe do Brodowski Futebol Clube. Enfim, como não houve maiores consequências, pede-se aqui a absolvição do clube. Caso assim não se entenda, a pena mínima para o denunciado. Obrigado, doutor, pela defesa. Doutor Breno, quando apto ao voto. Senhor presidente, renovo os cumprimentos aos oradores, tanto o Dr. Vinícius quanto o nobre advogado, pelo uso da palavra, e inicio aqui o meu voto, senhor presidente, pela tipificação, pela configuração da infração cometida pelo Esporte Clube Nacional Vila Vivaldi. Pelo teor da súmula e pelo próprio conteúdo da petição apresentada em sede de defesa, o próprio clube, na verdade, não apresenta um fato, um documento constitutivo, né, que extinguiria ou que comprove as alegações do fato negativo. Ao contrário, apenas limita-se a pedir absolvição, falando que não houve gravidade, que a fumaça dos sinalizadores não adentrou o gramado. Nesse sentido, senhor presidente, entendo, como muito bem capitulado pela Procuradoria, a tipificação do artigo 213 do CBJD, e entendo pela aplicação da sanção mínima sanção mínima não, da sanção de multa de R$ 200, senhor presidente, como voto. Já em relação à equipe do Brodowski, peço vênias aqui apenas, não gostaria de me alongar no meu voto, mas só para fundamentar o porquê dessa conclusão, em que pese todo o esforço do advogado aqui apresentado, entendo que, pelo relato da súmula, a presunção de veracidade deve prevalecer, ainda que de forma relativa. Por quê, senhor presidente? Foi levantado na tribuna que esse copo não teria sido arremessado, mas sim teria sido jogado para cima no momento de euforia do gol. E o que me traz, não uma certa estranheza, mas aqui a gente tem que se apegar aos detalhes, é que no relatório do delegado consta que aos 66 minutos de jogo foi atirado um copo com líquido e o relato continua. Ocorre que o gol do Brodowski foi aos 4 minutos do primeiro tempo.
Então, pedindo vênias aqui, me parece que essa euforia talvez tenha sido num outro momento, o que preocupa ainda mais a situação. Talvez teria um segundo objeto, ainda que de forma acidental, sido arremessado, mas me parece que não houve qualquer prova em sentido contrário no teor da súmula da partida e conforme bem apontado na denúncia da Procuradoria de Justiça Desportiva. Feita apenas essa consideração, senhor presidente, me parece que tal fato, independentemente de ter atingido ou não, que felizmente não atingiu, tal fato por si só é grave e configura a tipificação do artigo 213 do CBJD. Nesse sentido, eu entendo pela aplicação da sanção de multa de R$ 200. É como voto. Obrigado, doutor Breno. Doutor Abrão, o voto do senhor. Senhor presidente, eu vou acompanhar ipsis literis os votos do relator. 200 e 200. Obrigado, doutor Abrão. Eu também voto na íntegra com o relator. Peraí, só colocar aqui. Então, deixa eu salvar só o voto do... Tá. Vamos lá. O nacional que tem? O Brodowski, que é o doutor, mas peraí, deixa eu só tentar abrir aqui o... Pode me ajudar aqui, por gentileza? Desculpa a... Porque eu entendi, a defesa não foi iniciada por advogado, foi o próprio representante do... Colocação, unidades, julgado, gente, parece. Bom, obrigado a todos. Boa tarde, boa tarde. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, próximo processo, 989. Doutor Breno também, quem será o relator. Doutor Breno, por favor. Agradeço honrosamente. Palavra, trata-se de partida pelo Campeonato Paulista Sub-14 entre Rio Claro e Santos. Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Santos, como em curso no artigo 206, pois consta que houve atraso no início da partida em razão do atraso da chegada da equipe do Santos no estádio em 60 minutos. Nesse sentido, pediu a aplicação da sanção ali prevista. Senhor presidente, é o relato da denúncia. Ok, obrigado, doutor. Obrigado, presidente. Nesse caso, eu reitero os termos da denúncia, presidente. Obrigado. Ok, obrigado, doutor Góes. Senhor presidente, nobre senhor relator, doutos senhores auditores, nobre representante da Procuradoria, nobre representante da Secretaria, colegas aqui presentes. Aqui é
importantíssimo a gente ler as ocorrências transcritas pelo árbitro na súmula. E dessas ocorrências nós vamos ter a justificativa do atraso da equipe do Santos. Se o senhor me permite, eu vou ler aqui. Informo que fomos comunicados às 13h40, o jogo estava marcado para as 15h, pelo diretor de jogo, senhor João Paulo Franco de Camargo, que o ônibus da equipe do Santos Futebol Clube havia estourado um pneu e estava parado na rodovia aguardando um novo transporte. Informação essa passada pelo senhor Rodrigo Souza Novoa, supervisor do Santos Futebol Clube. Realizamos o protocolo de início da partida. Após a realização, o treinador, aqui eu quero levantar e dar honras a esse treinador do Rio Claro, porque o treinador da equipe do Rio Claro, o senhor Rafael Domingos da Silva, veio até a equipe de arbitragem e nos informou que iria aguardar o tempo necessário para a realização da partida, até mesmo se ultrapassasse o tempo hábil informado no regulamento. Louvo aqui a atitude desse treinador da equipe do Rio Claro. O senhor João, diretor de jogo, também por via telefone, entrou em contato com o senhor Daniel Vitor Galassi, do Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol, juntamente com o treinador, o senhor Rafael, da equipe do Rio Claro, e equipe de arbitragem, passando as informações acima citadas. Informo que o treinador da equipe de Rio Claro enfatizou novamente o desejo da realização da partida, independente do horário de início. A equipe do Santos entrou em campo. Aí entrou em campo com atraso. Então, aqui está explicado, senhores dos jogadores, por que houve esse atraso pela equipe do Santos Futebol Clube. E aqui a gente queria destacar o que vem a ser força maior. A força maior nada mais é, o caso fortuito ou a força maior, pode ser entendidos como tudo que está alheio ao comportamento e vontade das partes. Caso da equipe do Santos, teve um infortúnio, o pneu estourou, lembrando, inclusive, que a distância de Santos a Rio Claro são 270 quilômetros. E a equipe do Santos, uma equipe sub-14, não poderia sair antes ou passar a noite na cidade de Rio Claro, que não é assim que só ia acontecer em casos desses jaez, uma vez que, tratando de crianças, não há essa autorização até de juizado para que as crianças pernoitem na cidade onde vão realizar os seus jogos. Então é comum sair no mesmo dia do jogo. Mas terminando, ocorrendo, ainda no caso fortuito, força maior, que é uma circunstância alheia ao comportamento e à vontade das partes, ocorrendo sem a interferência e que impeça o cumprimento da obrigação anteriormente pactuada. Então, o Santos não deu causa ao atraso. Houve um caso fortuito. Esse caso fortuito foi simplesmente que estourou o pneu. Houve toda aquela situação para se cumprir o horário. O Santos chegou com atraso e aqui nós novamente salientamos o bom senso do treinador do Rio Claro, o bom senso da equipe de arbitragem, o bom senso do diretor de competições, que aguardou o Santos chegar. Afinal, trata-se de uma competição de sub-14. Os jogadores querem jogar, não houve nenhuma tentativa de se ou um procedimento ardio por parte da equipe adversária. Não chegou, vamos ganhar, porque o regulamento fala isso, que é WO, temos que esperar 30 minutos. Foi comprovado. Aqui a gente tem na própria súmula o que ensejou o atraso do Santos Futebol Clube. Foi aquele caso alheio à vontade da agremiação. Houve aqui um atraso em razão do estouro do pneu do ônibus, houve um atraso para se conseguir um novo meio de transporte. Dizemos, aí a gente pode dizer aqui, que o Santos já estava longe da sua cidade, teve que arrumar um novo transporte ali nas imediações, estava próximo ao Rio Claro, mas teve que arrumar um novo transporte para chegar ao estádio. E chegou ao estádio, mas não deu causa, não foi dado causa pelo Santos, foi um caso fortuito, aqui é o caso clássico de caso fortuito e força maior, e na esteira de julgamentos anteriores aqui,
não só nessa comissão, mas nesse egrégio tribunal, foi um caso que independe da vontade da agremiação, ela não pode ser, então, apenada nas penas do artigo 206, eis que está aqui configurada na própria súmula da partida, o árbitro relata isso, na própria súmula da partida, que houve um caso fortuito e que impediu a chegada do Santos no horário previsto para a partida. Dessa maneira, nós estamos deixando ao excelso critério de Vossas Excelências, mas pediríamos a Vossas Excelências a absolvição do Santos, que não teve nenhuma responsabilidade pela ocorrência. É isso o pedido. Obrigado, doutor Góes, pela defesa. Doutor Breno, quando pronto para o voto. Senhor presidente, cumprimentando novamente os oradores pelo uso da palavra e a brilhante sustentação oral do Dr. Góes, reconheço aqui, inicialmente, e gostaria de deixar registrado, até por conta do julgamento, o fair play de todos os envolvidos aqui, tanto dos personagens aqui da composição técnica da equipe do Rio Claro, quanto da equipe de arbitragem, quanto da equipe do Santos, senhor presidente. E digo isso por quê? Porque, de fato, como a própria súmula goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, conforme bem pontuado pelo Dr. Góes aqui, tenho por mim que a preocupação de todos os profissionais envolvidos era, de fato, com a realização da partida, o que, de fato, ocorreu, apesar de ter ocorrido a destempo. E aqui peço vênias ao Dr. Góes para fazer algumas considerações que julgo importantes no presente caso, que, apesar de se tratar de um caso fortuito e força maior, me parece aqui que o disposto do artigo 206 do CBJD, ele, na verdade, ele não trabalha com, pelo menos salvo o melhor juízo, com o conceito de culpa ou dolo, negligência, imprudência ou imperícia. Ainda que tenha ocorrido um fato que escapasse do controle da agremiação desportiva nesse caso, o relato da súmula, por exemplo, ele deixa claro que a agremiação desportiva empenhou os esforços necessários para comparecimento, realização do jogo e, consequentemente, renovando as homenagens à equipe adversária, aceitou realizar essa partida, ainda que com um certo atraso. E, frise, senhor presidente, a equipe do Rio Claro, que poderia não ter aceitado isso, perdeu a partida, o que demonstra ainda mais a sede de privilegiar e prestigiar o esporte. No entanto, senhor presidente, peço venha aqui, não se trata de uma excludente de responsabilidade do Santos, ao contrário, verificou-se sim uma causa aqui que houve o atraso, só que eu devo considerar, fazer uma análise proporcional na aplicação da sanção no presente caso, considerando o próprio relato da súmula e conforme bem pontuado pelo Dr. Góes aqui, e as circunstâncias do fato. E por que eu faço? Primeiramente, renovando os cumprimentos à denúncia apresentada, tenho por mim que a partida deveria ter se iniciado às 15 horas, sendo que a equipe do Santos entrou às 15h53. Então, se houve um atraso, ainda que a partida tenha começado às 4 horas, eu faço uma glosa nessa minutagem para considerar, para fins de cômputo da sanção, 57 minutos e não 60, aqui pedindo vênias e já explicando meu raciocínio. Houve, de fato, um atraso, que foi de 57 minutos, que, a princípio, pelos meus cálculos, senhor presidente, daria aproximadamente R$ 5.700 de multa. No entanto, e aqui que eu estou considerando todas as circunstâncias fáticas, pelo fato de ser uma partida sub-14, pelo fato, renovando-se as vênias, da equipe ter envidado todos os esforços possíveis e que lhe eram cabíveis, apesar desse acidente, que felizmente não causou um prejuízo físico a nenhum dos envolvidos, estou considerando isso, e pelo fato de ser uma equipe que tem atletas amadores, sub-14, eu aplico o benefício do 182, senhor presidente. Nesse sentido, entendo pela aplicação da sanção de multa no valor de 2.800, o que aqui já passo para a conclusão do meu voto, não me parece uma quantia ínfima, mas também não me parece uma quantia elevada, considerando que a própria equipe do Santos seria reincidente específica e já teve uma multa anteriormente esse ano no valor de R$ 1.400. Então, apenas expondo aqui as razões de decidir, senhor presidente, não houve uma excludente de responsabilidade no presente caso, no entanto, eu faço uma dosimetria da pena diante das peculiaridades do caso para aplicar a sanção de R$ 2.800 de multa. É como voto. Obrigado, doutor Breno. Doutor Abrão, voto do senhor, por favor. Senhor presidente, eu acho que na vida, em qualquer lugar, a partir da nossa casa, o bom senso tem que
reinar. E no caso em tela, eu acho que o bom senso deve, apesar das reincidências da equipe do Santos, eu não posso considerar o que foi feito no passado e o que aconteceu agora no presente, com esse fato desagradável. Então, eu vou pedir vênia ao nobre relator e vou aceitar o que disse a nobre defesa, usando o bom senso, único e exclusivamente o bom senso, uma vez que o próprio Rio Claro, adversário, usou do tal bom senso também, eu não poderia deixar de usá-lo também. Então, meu voto é pela nem advertência, pela absolvição. Não posso aplicar, eu acredito, usando exatamente o bom senso 100%. Esse é meu voto. Bom, obrigado, doutor Abrão. Doutor, a reincidência do Santos é específica com relação a... Não, sim. Eu estou fazendo isso mais pela dosimetria mesmo, mas teve uma reincidência na ficha, vai ser de outra categoria. Obrigado, doutor Abrão. Eu vou, em primeiro lugar, como o doutor Breno fez, parabenizar, na verdade, as duas equipes pelo fair play, a equipe do Rio Claro, principalmente por ter aguardado a equipe do Santos, enfim, por todo o que envolvia a partida, como o doutor Góes falou, 270 quilômetros. Eu vou acompanhar o voto do relator, mas muito mais pela questão da reincidência, no sentido de que o Santos, como outros clubes, tem todo o cuidado, principalmente com as categorias de base, mas na verdade a gente nem sabe se foi isso ou não. Mas um ônibus, e a gente já aconteceu isso algumas vezes, um acidente desse que pode vitimar uma série de garotos aí, de crianças, enfim, a gente não sabe qual era. E apesar de ser o Santos, enfim, a gente sabe que categorias de base tem toda uma limitação financeira, a gente não sabe qual era o estado que se encontrava esse ônibus. Então, eu acompanho o relator. Doutor Abrão, parabéns pelo voto também. Eu acompanho o relator muito mais nesse sentido da reincidência. Então, fica, por maioria, o Santos multado com o benefício, não é isso, doutor, do 182, em 2008. Pela ordem, presidente. Claro, doutor Góes. A intenção de Santos de recorrer, eu pediria a lavratura do acórdão e do voto divergente também. Por favor, senhor presidente. Com certeza. Obrigado, doutor.
Não, tudo bem, então então posso seguir a ordem aqui agora da pauta? Bom, então, o primeiro, o processo 975, o relator, doutor Breno. Senhor presidente, renovando os cumprimentos a todos e a todas presentes no presente caso, trata-se de partida pelo Campeonato Feminino da Divisão Especial Amador, partida entre o Mauaense e o Velo Clube. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Mauaense, como em curso no artigo 214 do CBJD, pois consta do relato da súmula que foi identificado que as atletas da equipe denunciada não foram registradas no prazo do regulamento específico da competição, pedindo a aplicação das sanções ali previstas. Senhor presidente, é basicamente o resumo. Obrigado, doutor Breno. A Procuradoria, doutor Vinícius, por favor. Obrigado, presidente. Aqui eu reitero os termos da denúncia, ressaltando que a agremiação é reincidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Breno, não tem defensor. Tem defesa escrita. Posso, presidente? Senhor presidente, de forma muito breve e sucinta, a equipe do Mauaense apresenta a contestação à defesa, alegando em síntese que a agremiação desportiva encontra-se com um momento financeiro extremamente delicado, inclusive por meio da limitação ao acesso à internet. Ela faz até uma referência ao seu contrato social por se tratar de uma pessoa jurídica que não tem fins econômicos. Ela destaca que os registros das atletas não excederam o prazo de 48 horas, sendo que este findou-se no dia 9 de outubro e os registros ocorreram no dia 10 e 11. Dessa forma, impediu pela não aplicação da sanção máxima e, portanto, requereu a aplicação da sanção mínima do artigo 214. Senhor presidente, é a síntese da defesa. Ok, obrigado, doutor Breno. Então, quando estiver apto ao voto, por favor. Senhor presidente, de forma muito sucinta, cumprimentando aqui a Procuradoria pela denúncia apresentada, de fato, a própria contestação não nega a ocorrência dos fatos, a presunção de veracidade da súmula deve ser observada no presente caso, e aqui entendo que parcial razão assiste ao pleito, tanto da Procuradoria quanto da própria agremiação partidária, porque se configurou a infração ao artigo 214, no entanto, não é o caso de aplicação da sanção máxima, senhor presidente. Dessa forma, considerando que se trata de uma partida pela categoria feminina amadora, goza dos benefícios do artigo 182. No entanto, não posso desconsiderar integralmente que a agremiação desportiva do Mauaense já foi condenada nos termos do artigo 214 do CBJD, ou seja, incidiria a reincidência, no entanto, também gozaria dos benefícios do artigo 182. Nesse sentido, entendo pela aplicação, senhor presidente, pedindo vênias ao doutor entendimento diverso, pela perda de pontos, que isso consta expressamente no dispositivo do artigo 214, bem como a sanção de R$ 200, considerando a reincidência, mas também já levando em conta os benefícios do artigo 182. R$ 200, presidente. Ok, obrigado, doutor Breno. Doutor Abrão? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, eu também acompanho o relator. Então fica por unanimidade a agremiação do Grêmio Esportivo Mauaense multado em R$ 200 e a perda de 3 pontos.
O próximo processo, 982. Relator Dr. Breno também. Presidente, pela ordem, esse eu gostaria de solicitar o adiamento. Aliás, se der para solicitar juntamente com o 983 já, é o 982 e o 983. Por favor. Ok, então processos 982 e 983 da pauta, com pedido de adiamento. Então, prosseguindo aqui, processo 984, o relator Dr. Oswaldo Abrão. Processo 984/2023, Audax versus Ferroviária. A Procuradoria de Justiça e Desportivo, por seu representante, que esta subscreve e denuncia a agremiação Audax como incurso no artigo 206 do CPJD. Houve um atraso de 3 minutos. A agremiação é reincidente. Senhor presidente, este é o relatório. Ok, obrigado, doutor Abrão. Doutor Vinícius. Obrigado, presidente. Reitero os termos da denúncia, ressaltando que a agremiação é reincidente. Obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos novamente. Bom, com relação então à agremiação Audax e esse atraso do 206, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima e considerando também a categoria aqui, né, que é o sub-14, peço a aplicação do 82 também, é a defesa. Ok, obrigado, doutor Fábio. Doutor Abrão. Senhor presidente, fazendo as contas, atraso de 3 minutos, 150 o minuto, seria R$ 450. No caso, por reincidência, aplica-se a multa de 900. Aplicando o artigo 182, que eu divirjo metade. sempre, apesar de ser sub-14, mas tenho que aplicar. Seria 450 a multa. O senhor sempre fala disso, Tem nada porque não é a... a ver, pô. Sim. Não foram eles que causaram... Tá certo. Doutor Breno. Presidente, cumprimentando o relator, acompanha integralmente. Eu também acompanho na íntegra o voto do relator. Então fica por unanimidade a agremiação multada em R$ 450. Mais um só, né? Isso. Tá. Mais um, doutor, deixa eu só fazer a... Continuando, então, nosso último processo da pauta, processo 991, auditor relator, doutor Oswaldo Abrão. Processo 991/2023, União Vila Fátima versus Bandeirante. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia Daniel Poli como incurso no artigo 243F, parágrafo 1º do CPJD,
expulso por contestar a marcação de uma falta a favor de sua equipe, o mesmo proferiu as seguintes palavras ao árbitro. Aspas, era para vermelho, era para vermelho. Vai a merda, você é muito pipoqueiro, fraco demais. Não expulsou porque o time deles tem mais dinheiro, seu pipoqueiro do caralho. Fecha aspas. Consta, senhor presidente, que ele é primário, recebeu cartão vermelho direto, e este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. A Procuradoria, doutor Vinícius. Obrigado, presidente. Aqui no caso, o técnico tem que dar o exemplo para os seus atletas, mas não foi o que aconteceu. As expressões a ele dirigidas certamente são de extremo grau de reprovabilidade. Não há dúvida que a intenção foi de ofender a honra do ofendido. Ele dirige a pessoa específica do árbitro e, sendo assim, a Procuradoria entende que é ofensa, não é uma reclamação desrespeitosa. Essas palavras graves foram dirigidas ao árbitro diante de várias pessoas e tem sim o condão de ofender a honra do árbitro. Sendo assim, postulo pelo acolhimento integral da denúncia, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Fábio, pela defesa. Obrigado, presidente. Bom, a douta Procuradoria denunciou o senhor Daniel Poli, técnico do, do Vila Fátima, do União Vila Fátima, né, por proferir as palavras já pronunciadas aqui, né, e constantes da súmula, e denunciou no 243F. No entanto, eu entendo é que é inegável que houve um desrespeito, né, até um pouco maior do que o que seria já primeiramente provável, né? E, no entanto, eu entendo que as palavras aqui proferidas, elas não tiveram um potencial lesivo a ponto de ser classificado, a gente poder classificar no 243F como uma ofensa à honra, né? Eu acredito que por essas palavras aqui, que são costumeiras do futebol, né? No meio ali, o pipoqueiro, né? As interjeições aqui usadas, eu entendo que não passou de um desrespeito, né? E que dificilmente o árbitro foi para casa pensando, puxa, acreditando naquilo que ele foi chamado, né? Então, eu peço a desclassificação do 243F para o 258, né? E a aplicação da mínima com a possível da pena mínima com a possível conversão em advertência, né? Considerando o artigo 182 também. Caso os senhores não entendam dessa forma, e mantenham a condenação dele no 243F, só por uma analogia, né, o CBJ dele fala que o atleta não profissional não pode ser, ao atleta não profissional não pode ser aplicada a pena pecuniária, né? Então, por analogia, né, e ao benefício que do 182 que é tido constitucionalmente o desporto não profissional, eu peço que também, caso mantenham a pena no 243F, que seja aplicado o 182 e que não seja aplicada a pena pecuniária ao senhor Daniel Poli. Essa é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Abrão, quando tiver. Não, porque
Bem, senhor presidente, eu vou considerar a seguinte frase. Era para vermelho, vai a merda, você é muito pipoqueiro, fraco demais, não expulsou porque o time deles tem mais dinheiro, seu pipoqueiro do caralho. É muito sério o que esse senhor adulto proferiu. Então, diante do exposto, como não posso aplicar uma multa, por menor que fosse, eu vou aplicar uma suspensão a esse senhor de 2 partidas. Com o benefício, doutor Abrão? Já com Já com benefício. benefício. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Breno? Presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator, mas eu queria só problematizar a discussão para enriquecer o debate aqui e aprender com vossas excelências, como continuamente eu faço. O que acontece aqui nessa frase, me parece que de fato foi grave, e do ponto de vista desse jogador, eu acho que o ponto principal, pelo menos é o que me salta aos olhos, é que ele tem algumas insinuações, apesar de ter algumas palavras que objetivamente são de baixo calão, palavrão aqui que não vou ter, ele insinua que não expulsou porque o time deles tem mais dinheiro. Isso nós sabemos que induz algumas questões não republicanas, ainda mais hoje em dia que lamentavelmente vemos discussões sobre manipulação de resultados e tudo mais. Me parece uma questão gravíssima, conforme bem pontuado pelo Dr. Abrão. Só que eu queria só trazer uma reflexão que na prática não vai alterar o resultado do julgamento, mas o que ocorre, senhor presidente? É que o artigo 243F, parágrafo 1º, diz que se a ação for praticada por atleta, ainda que suplente, ou treinador, como é o caso, em face de membro da comissão técnica, como ocorreu no presente caso, a sanção mínima seria de suspensão de 4 partidas. Então, me parece que aqui haveria um salto da sanção mínima de 1 partida para 4. No entanto, conforme bem pontuado pelo doutor Abrão, ainda que se aplicada a sanção mínima de suspensão de 4 partidas, com o benefício do artigo 182, que faz jus ao meu entendimento no presente caso, é o caso de suspensão por 2 partidas, não se aplicando uma sanção pecuniária nos termos do artigo 170, parágrafo 2º ou 3º, salvo o melhor juízo, presidente. Então, acompanho integralmente apenas com essa provocação. Certo, ótimo. Obrigado, doutor Breno. Parabéns aí pelo tema trazido. Eu também acompanho na íntegra o relator, então ele fica suspenso por 2 partidas com o benefício do 182. Por unanimidade. Aproveito também para encerrar a sessão. Agradecer a todos, por Vinícius, pela Procuradoria, nobres relatores. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado sempre à Secretaria do TJD.